Vou mostrar para vocês alguns exemplos de texto. Dentro desses exemplos de texto, eu vou fazer os comentários para que você saiba exatamente o que pode pontuar e o que não pode pontuar. Vou fazer muitas referências às aulas passadas, então qualquer coisa, pintou uma dúvida, etc., pode voltar porque o conteúdo estará lá, ok? Então vamos embora sem enrolação, meu povo. Nessa primeira aula eu selecionei para vocês, já está aparecendo aí na tela, um texto dessa Fernanda Caroline aqui, papá, que foi um texto que conseguiu chegar à nota 1000 do Enem. Esse texto você acha facilmente na internet e aqui o nosso objetivo é analisá-lo para ver quais motivos fizeram com que esse texto fosse considerado pela banca muito bom, ok? Então, obviamente, aqui nós temos o cartão de respostas oficial, que é a folha na qual você vai utilizar para fazer a sua redação. Você vai ter essa disposição o rascunho e esse daqui seria a folha oficial. Então, o primeiro aspecto que eu quero que vocês observem é que aí do Enem de 2021, tá? Eu quero que vocês observem o seguinte, nós temos à nossa disposição as 30 linhas e essa pessoa utilizou 30 linhas. Professor, vai fazer diferença se eu faço um texto com 30 e um texto com 15? Vai. A banca vai te cobrar quantidade. Quantidade é equivalente à qualidade, no caso do Enem. Porque se você faz um texto de apenas 5 linhas, isso mostra que você não tem a desenvoltura de escrita necessária. Então, claro que nesse caso aqui, como ela escreveu 30 linhas, ela vai sim ter uma nota maior do que ela teria se ela tivesse escrito apenas 20 linhas. Então esse é o primeiro fator a ser observado, quantidade. Tentem ao máximo possível escrever muito. Então nos nossos exemplos que eu vou mostrar depois para vocês vão conseguir perceber que tem 30 linhas, ou até mais, dependendo do tamanho da letra da pessoa, justamente para fazer com que a gente consiga ocupar a maior quantidade de linhas possíveis. Isso inclusive conta ponto no item 3, que é o seu projeto de texto, ou seja, a sua organização. Em outras palavras, você foi capaz de se organizar para o seu texto ser inteiro com 30 linhas? Se sim, isso significa que você merece mais pontos do que um cara que não fez isso, ok? Em Vidas Secas, obra literária do nordestino Graciliano Ramos, Fabiano e sua família vivem uma situação deteriorante marcado pela miséria. Sempre a gente diz que você não pode contar historinha, porque afinal de contas estamos diante de um texto dissertativo. Então, a priori, você não vai poder contar historinha, porque isso daqui não é texto de história. Mas percebam que essa redação que ganhou uma nota 1000 começa com uma historinha. Então, como é que isso é possível? Isso ocorre porque essa história que ele está contando aqui vai levar a algum ponto. E como vocês perceberam, ele não vai usar todas as linhas disso, ele não está contando uma história, ele está usando a história como um exemplo. Nesse sentido, você pode fazer, tá? Claro que aqui você vai ver como é que o texto é bem feito, ele colocou nordestino aqui, não precisava ter colocado, mas é muito bom para ocupar as linhas. Então, isso já passa por examinador a ideia de que o cara conseguiu ocupar todas as linhas necessárias. Então, isso é muito bom, isso traz pontos, tá? E depois, na trama, os filhos dos protagonistas lá não recebem nomes, sendo chamado apenas como mais velho e mais novo. Recurso usado pelo autor para evidenciar a desumanização dos indivíduos. No caso lá, o Enem estava pedindo relação com os documentos de identificação. Então, quando você não dá o nome para o menino, né, ele chama só de mais velho, mais novo, isso mostra que é como se eles fossem animais e não pessoas, tá? Então, ao sair da ficção, sem desconsiderar o contexto histórico da obra, nota-se que a problemática apresentada ainda percorre a atualidade, a não garantia da cidadania pela invisibilidade da falta do registro civil. A partir desse contexto, não se pode, e é imprescindível compreender os aspectos gerados pela falta de identificação oficial da população. Então note que na introdução a pessoa utilizou o Vidas Secas como um mote para fazer o seu texto. Aqui também já mostra que a pessoa tem cultura, porque ela leu Graciliano Ramos, ou ela pelo menos sabe alguma coisa sobre a história. Então esse aqui também já vai dar ponto para a pessoa lá no item 2, que era o item que julgava a capacidade da pessoa de trazer outras fontes. A pessoa conseguiu trazer outras fontes, ela conseguiu fazer um texto produtivo com isso, tá? Então isso mostra que essa pessoa tem uma habilidade e ela teve um projeto de texto bem feito. Por que ela teve um projeto de texto bem feito? Você
pode ver que foi bem encaixadinho no sentido de que ela falou do Graciliano Ramos, falou um pouco dos personagens e depois já disse fora da ficção e fez um projeto de texto. Então isso já deixa claro que a pessoa pensou antes de fazer e executou bem executado. É isso que a gente chama de projeto de texto, que é julgado no item 3. E aí também vai entrar o que a gente chama de autoria. Esse texto ele tem autoria. Você consegue perceber, é perceptível que isso daqui foi inventado pela pessoa e não um texto simplesmente que foi ali e teve uma decorebazinha. Então a gente tem que ficar esperto nisso com relação aos nossos modelos. Vocês vão utilizar os modelos, mas você precisa dar uma pitadinha ali de alguma coisa que deixe claro que é seu. É um modelo, mas você precisa adaptar um pouco ao seu estilo e não copiar tudo lá, mesmo porque se você copiar tudo sem mais nem menos, vai ficar sem eira nem beira e vai dar errado. Então, no segundo parágrafo, a gente já tem um conectivo que já dá pontos por utilização de conectivo no segundo parágrafo, porque você deve começar um parágrafo com conectivo. Isso a gente viu lá na aula que tratava de conexão. Então a pessoa já coloca com efeito vírgula. É nítido que o deficitário registro civil represente, sem dúvida, na persistente falta de pertencimento como cidadão brasileiro. Ponto. Isso acontece porque já foi estudado pelo historiador José Marílio de Carvalho. Para que haja uma cidadania completa no Brasil, é necessário a existência dos direitos sociais, políticos e civis. Então, se você anotar, ó, a gente tem os pontos são muito bem colocados, as vírgulas muito bem colocadas, e como a gente disse lá na aula de gramática, o seu texto precisa ter dentro dele pelo menos um ponto final. Você não pode fazer um texto corrido durante o parágrafo todo. Então veja que ela conclui o pensamento, coloca ponto e começa outro ponto. Começa outro ponto no sentido de começa outro assunto continuando com outra perspectiva. Então você precisa fazer isso, você não pode fazer um parágrafo todo sem ponto final para a pessoa ler tudo corrido. Gramaticalmente seria correto, mas o Enem não permite que isso seja feito, tá? Então, ó, sob essa ótica, percebe-se que quando o pilar servil não é garantido, em outras palavras, a não efetivação dos direitos devidos à falta de registro em cartório, não é possível fazer com que a cidadania seja alcançada na sociedade. Ponto de novo, depois ela vai continuar com outra ideia. Dessa forma, da mesma maneira que o mais novo e o mais velho do Graciliano Ramos, quase 3 milhões de brasileiros continuam a ser invisibilizados, continuam invisíveis, sem nome civil de reconhecimento pelo Estado e, por fim, sem a dignidade de um cidadão. Ponto importante, eu sempre falo que é necessário que você utilize apenas os dados estatísticos lá do texto base. Esses 3 milhões de brasileiros sem registro civil, a pessoa tirou de lá. Mas tanto o Graciliano Ramos quanto esse historiador ali, que eu nem nunca ouvi falar, a pessoa tirou da cabeça dela. Ah, esse foi um historiador que nem existe. Não sei, não procurei no Google, mas a pessoa falou tão bem que a gente concorda. O examinador ele não tem tempo para ficar abrindo o Google e julgar para saber se o que a pessoa falou é verdadeiro ou falso. Não tem como. Então o examinador considera isso daqui como verdade, tá? Porque ele não conhece, ele não sabe. E se souber assim, ele vai ter mais ou menos uma noção. Ele nunca vai lembrar exatamente aquilo que o autor diz, porque é impossível, existem bilhões de autores no mundo. Então a gente considera que, como o argumento foi coeso e estava mais ou menos dentro daquilo que se espera, o examinador deixa passar até batido se você mentir, ok? Claro que eu não recomendo, mas se for o caso é possível. Percebam que a aluna, que ela voltou na história que ela começou lá em cima. Isso também é importante, você começa com um argumento, você tem que mantê-lo, ele tem que aparecer de novo no texto. O que acontece muitas vezes é que o aluno ele começa com um argumento, depois ele esquece o argumento, vai para outra coisa e no final termina com outra coisa diferente. O texto tem só 30 linhas, não dá para fazer isso. Então mantenha o foco, aquilo que você já usou, se você conseguir, use de novo durante o texto, porque isso é válido, ok? Então, além disso, a falta de sentimento de cidadania da população não registrada, veja que aqui a gente tem uma rasura e isso é perfeitamente possível, apenas com um risquinho, você foi lá e errou, você risca e acabou, não precisa inventar, né? A gente já viu muita gente inventando, coloca parênteses e escreve, quis dizer tal coisa, não invente, você vai simplesmente fazer um risquinho e acabou. Deu o risco ali, já significa que você errou e você escreve na frente o que você riscou não será considerado. Então, da população não registrada reflete também na manutenção de uma sociedade historicamente excludente. Ponto de novo. Tal questão ocorre, pois, de acordo com a análise do antropólogo brasileiro Lili Schwartz, desde a independência do Brasil não há formação de um ideal de coletividade.
ou seja, de uma nação, entre aspas, ao invés de meramente um Estado, entre aspas. Tomem cuidado com aspas quando você for utilizá-la no sentido de palavra de baixo calão, no sentido de modificar aquilo que você está dizendo na frase. Ironia, então, esquece, não é para usar. Utilize apenas nesse caso aqui como ela utilizou, para dizer que não é uma nação de verdade porque ela não tem acesso ao direito civil. Aí pode ser, ao direito do registro civil. Aí sim, pode ser, tá? Com isso, o caráter de desigualdade social e exclusão do diferente se mantém, sobretudo no que diz respeito às pessoas que não... Ah, uma coisa importante aqui, a gente tem uma crase, ó, com respeito às pessoas. O examinador sempre observa a crase porque ele sabe que o aluno não conhece a crase. Via de regra, é uma coisa que a gente bate o olho, você já sabe, opa, vou ler o texto com atenção na crase, porque muito provavelmente o aluno vai errar. Então não errem, acertem a crase, porque a crase é importante. E aí ele vai continuar: as pessoas que não tiveram acesso ao registro civil, os quais frequentemente são obrigados a lidar com as situações humilhantes por parte do restante da sociedade. 2 pontos, e aí 2 pontos é uma coisa importante, porque aqui você já viu que ela já usou aspas, ela já usou 2 pontos, ela já usou travessão. Isso mostra repertório, isso mostra variedade, isso mostra domínio da língua portuguesa, ok? Então tente variar ao máximo, porque está mostrando para o examinador que você tem bala na agulha, você tem mecanismos para colocar no seu texto, ok? Das mais diversas discriminações, até o fato de não poderem ter qualquer outro documento se antes não tiverem a sua identificação civil, porque a identificação civil é a base para os outros documentos. Galera, tem problema você começar o último parágrafo com portanto? Não tem problema. Por quê? Mesmo que outros alunos utilizem o mesmo conectivo, é bom que você simplesmente não repita. Então você vê que lá em cima, no primeiro ela usou com efeito, né? No primeiro parágrafo conectado, que é o segundo, ela usou com efeito. No terceiro, ela usou além disso. E no último, ela usou portanto. Então, não tem problema ser uma palavra que é gasta, vamos dizer assim, uma palavra que todos os alunos utilizam. Isso não vai tirar ponto. O que vai tirar ponto é se você errar ou se você repetir isso demasiadamente dentro do texto. Como ela não fez isso, então ela não foi punida, ganhou o ponto da mesma forma, tá? Então, portanto, ao se entender que a falta de cidadania gerada pela invisibilidade do não registro está diretamente ligada à exclusão social, é tempo de combater esse grave problema. Olha que argumento bacana. Ela pegou o tema, né, que é a invisibilidade gerada pelo não registro, papapá, escreveu o tema todo. Eu sempre digo, escreva um tema todo. É sempre recomendável que você escreva lá em cima para você não esquecer, tá? Então ela já colocou aqui, só que conectado com uma questão de exclusão social. Então ela alargou o ponto de vista sobre o tema e ela justificou por que é necessário ter uma solução. Então ela disse, ó, esse é um problema grave porque é um problema de exclusão social. E agora ela vai dizer como resolver. Então lembrando que você precisa resolver o problema, tá lá na nossa, não me lembro o número, mas a aula que trata do item 5, que é a resolução. Ou seja, como você resolve a questão do Enem. E vamos ver como é que ela vai resolver. Cabe ao Poder Executivo, então ela já identificou o agente, mais especificamente o Ministério da Família e dos Direitos Humanos. Então ela já deu o agente, ela já detalhou o agente, então aqui já ganhou 200 pontos, tá? E agora, quais são as ações que esses entes vão fazer? Ampliar o acesso aos cartórios de registro civil, então já temos a ação também. Tal ação ocorrerá por meio da implantação de um projeto social de incentivo à identidade civil. Já temos quem faz, já temos um detalhamento, já temos a ação e já temos outra coisa que é o meio. Qual que é o meio para a implementação dessa ação? Ela já disse aqui. Então, às vezes, você está lá na sua prova, você diz, as pessoas têm que ter acesso, a gente tem que dar acesso para as pessoas ao cartório. Mas você não diz como, você não diz o meio. Então, ela aqui deixou claro qual é o meio. E olha como é que quando a pessoa tá adestradinha, treinadinha, perfeita no como é que faz a redação, que a pessoa deita e rola. Como é uma ação, ela escreveu lá atrás a ação. Como depois é um meio, ela falou que é um meio. Isso ajuda, inclusive, ao examinador conseguir identificar o item que ele mesmo vai dar nota. Então, lembra que eu sempre digo que o examinador não tem muito tempo e por isso que a gente tem que ter esses macetes? Quando o examinador está corrigindo, ele tem que procurar esses itens, a ação, meio, detalhamento, etc. Se você diz assim, a ação do governo tem que ser tal, isso facilita ao examinador na hora que ele for corrigir. Então ele já vai dar o ponto. E outra coisa que isso facilita muito é que se o examinador não precisa ficar lendo o seu texto demais, ele dificilmente vai achar um erro
errinho que está ali difícil de ser achado. Se ele já bateu o olho e já resolveu o problema, ele provavelmente vai para frente, tá? No meio da implementação do incentivo à identidade civil. O que irá articular, junto aos gestores dos municípios brasileiros, campanhas divulgadas pela mídia socialmente engajada, que expliquem sobre a importância do registro oficial para a garantia da cidadania, além da instrução para realizar o processo, a fim de mitigar as desigualdades geradas pela falta dessa documentação. Afinal, assim como os meninos de vida seca, toda a população merece ter a garantia, o reconhecimento do seu nome e identidade. Aqui eu quero chamar a atenção para duas coisas. Primeiro, muitos de vocês, quando vocês estão terminando a redação, o aluno tem mania de não repetir a resolução da coisa. Por exemplo, você vai ali, faz uma redação sobre a fome, fala, então vamos distribuir comida para todo mundo. Acabou. Não. Você teria que dizer, vamos distribuir comida para todo mundo e assim todos poderão se alimentar. Professor, isso é uma coisa meio doida. É uma coisa meio doida. Se você diz que vamos distribuir comida para todo mundo, seria óbvio deduzir que ninguém mais vai passar fome. Perfeito. Só que você não pode fazer isso porque você precisa dar a conclusão mostrando qual vai ser o efeito daquilo que você fez. Então aqui no caso, observe que na penúltima linha, quando ela começa dizendo assim, ó, afinal, assim como os meninos de vida seca, toda a população merece ter a garantia, o reconhecimento do seu nome. Ela está dando a consequência de tudo que ela disse, e a consequência também vale ponto. Então esse fechamento certinho assim, de você disse a resolução e no final você repete aquilo que às vezes é até óbvio que vai acontecer de acordo com essa resolução, você precisa fazer isso. Porque se você não fizer isso, você vai perder ponto. E olha outra coisa de se chamar a atenção nesse texto, que a gente tem que prestar atenção que vale a pena, é que ela começou o texto falando dos meninos de vidas secas, lá mais ou menos na linha 7, 8, ela continuou falando dos meninos de vidas secas, e lá no fim ela fala de novo dos meninos de vidas secas. Então olha que projeto de texto que foi muito bem encaixado. No texto ela começou lá em cima dando isso como exemplo, depois falou de novo, e lá no final ela concluiu usando o mesmo exemplo que ela tinha falado lá em cima. Isso mostra muito claramente para nós que o projeto de texto foi perfeito e que o ponto que ela estava usando para ser defendido foi coerentemente defendido. Então é claro que essa redação aqui atende a todos os itens que o Enem pretende para que a pessoa ganhe ponto. Então nós tivemos hoje, senhoras e senhores, um texto claríssimo, um texto que para você perceber aí que não é nenhum texto absurdo, não é texto de nenhum gênio, de alta cultura filosófica com palavras difíceis, não, é um texto que é um texto até simples, mas é um texto que está dentro de uma simplicidade que a pessoa mostra que ela sabe o que ela está fazendo e atende todos os critérios, tá? Então é mais ou menos um texto dessa forma que você tem que fazer. Eu sei que nessa altura do campeonato você deve estar perdido, pensando assim, então como é que eu vou fazer isso? Esse será o tema da nossa próxima aula, que a gente vai mostrar os modelos e aí vocês vão ser capazes de entender como é que o modelo vai ser aplicado na prática, para que você, mesmo que não tenha lá um grande talento de leitura, seja capaz de fazer um texto muito eficiente como esse dessa moça aqui, ok? Então hoje ficamos por aqui, pessoal. Espero vocês na próxima aula. Até a próxima. Fui!